Eu gostaria que você aí abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 8, vamos meditar, amém? E você vai se preparando aí, depois da palavra nós já vamos orar, formar o jejum da cura e da libertação. E você pode ter a água aí, você pode ter a roupa para ungir, aquilo que você crê, amém? Você vai crer, você vai ungir, que vai levar para a pessoa colocar a roupa, usar a roupa, e Deus vai fazer a obra, o milagre, amém? Então, vai se preparando aí, e daqui a pouco nós vamos orar, depois da palavra. Compartilhe ainda aí com seus amigos, os seus colegas, seus familiares, amém? Vamos meditar a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 5 ao 10 e depois o versículo 13, amém? Evangelho de Mateus, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 8, 5 ao 10 e 13. Diz assim a palavra de Deus: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e como soldado sob o meu comando, digo a um vá e ele vai, digo a outro venha e ele vem, digo a meu servo faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sua palavra meditada, nossa vida está na tua presença. Usa-me com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amados, hoje eu vou estar falando aqui sobre o poder da fé. O poder da fé que nos leva a viver milagres, que nos leva a viver bênçãos, que nos leva a viver as promessas de Deus. Então o poder da fé, ela nos leva a viver milagres, a viver bênçãos, as bênçãos de Deus, e viver as promessas, e também o milagre à distância. E veja bem, amado, se for realmente compreendida e devidamente exercida, quem? A fé. Se a fé for realmente compreendida e devidamente exercida. O que é ser a fé compreendida? É você entender, compreender pela palavra e acreditar. Nós lemos a Bíblia, nós meditamos na palavra, nós ouvimos a palavra revelada, e se nós compreender, crer e exercitar, veja bem, a fé, ela vai ser, ela é um dos maiores e mais glorioso poder da eternidade. Então a fé, ela tem que ser compreendida e executada. E veja bem que a fé é uma força poderosa que está além da compreensão. A fé é uma força poderosa
que está além de nossa compreensão humana. Não dá para compreender o agir de Deus. Não dá para compreender a manifestação do poder de Deus. Não tem como compreender. Por isso que ela vai além da compreensão. E veja bem que a razão humana não consegue compreender. Veja bem a força poderosa que tem a fé. E não consegue também a ciência, tem explicação. E veja bem, nós deparamos com tantos feitos de Deus, que tem hora que não tem como compreender com a razão humana. Não tem como compreender com a razão humana. A nossa irmã acabou de relatar um testemunho aqui, que o histórico da Raquel, diante da realidade humana, dos médicos, não tinha como. E assim como ela, muitos passou já por isso. Tá? E veja bem, viveu o milagre, viveu a bênção. Quer dizer, de Covid, ela já superou isso. Mas pelo vírus e pelo histórico. E assim são muitas pessoas. São muitas pessoas. Nós já temos um pré-testemunho, ela vai vir testemunhar também. A dona Santina. Dona Santina saiu do hospital. Foi para casa. Porque não tinha como ficar no hospital nem entubar. E o médico deu os remédios. Então agora é Deus que agiu. E sabe como que ela está hoje? De pé. Depois de 25 dias. Não tem como se compreender. A dona Santina, eu conheço ela, já acompanho ela. A mãe da Elaine. Ela passou por ficou meses na PUC tratando o coração. Ela não pode. Tem nada forte, intenso que mexe com o coração, com o pulmão. Principalmente com o coração. Ela não podia entubar e pegou Covid. E esses dias eu vi uma foto dela, um vídeo, ela fazendo café. Ela de pé. Amém? Então não tem como compreender. A razão não explica. Então veja bem que a fé. E veja bem que pela fé, amado, os mundos, pela fé de Deus, foi criado. Do próprio Deus. Foi criado os mundos. Tudo que está estabelecido foi criado. Está lá na carta aos Hebreus. Pela fé os mundos foram criados. Por meio da fé, as águas se abriram. Não é isso? Milhões de pessoas para um beco sem saída. Moisés ali. As águas se abriram. Amém? Foi pela fé. Eles acreditou. E veja bem, pela fé também, os enfermos foram curados. Quantos enfermos foram curados por Jesus, no tempo de Jesus? E até os dias de hoje, quantos enfermos, quantos doentes não foram curados? Porque é fé. Os iníquos foram silenciados. E a salvação pela fé se tornou possível. Diga comigo, eu sou salvo pela fé. Amém? Sabe por que pela fé? Porque eu acreditei, porque você acreditou, porque nós acreditamos. Se você crê que nunca aceitou, crê que Jesus é teu Senhor, teu Salvador, e que perdoa os teus pecados, você está me ouvindo hoje pela primeira vez, você vai ter o milagre da salvação, que é o maior milagre, amém? Então nós nos tornamos salvos, a salvação é possível, para todo aquele que crê. Se não crê, não toma posse da salvação. Então veja bem que olha a importância da fé. A fé também é o alicerce sobre o qual repousa toda a nossa vida espiritual. Tenha certeza da salvação, estou em Cristo. Estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. E nós exercitamos pela fé a nossa vida espiritual, nossa caminhada da fé. Então, repousa sobre um alicerce. A fé é o alicerce sobre o qual repousa toda a nossa vida, nossa caminhada de fé, nossa vida espiritual. E ela deve
ser o recurso mais importante de nossa vida, a fé. Ela deve ser o recurso mais importante. E a fé também é mais do que algo em que acreditamos. É algo a mais do que nós acreditamos naturalmente. E é algo que nós vivemos. Amém? Então veja bem, amado, o poder da fé. O poder da fé. É a fé que vai fazer tudo acontecer. E veja bem que nós temos que lembrar de muitas palavras do Senhor Jesus. Ele diz lá em Marcos 9:23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Se você pode crer, se você acreditar, se eu acreditar, se nós acreditar, tudo é possível ao que crer. Tudo vai ser possível, disse Jesus ao pai daquele menino. Ele estava diante de uma situação. O menino tinha convulsão desde a infância, desde criança. Um sofrimento, uma angústia. E ele vai diante de Jesus, é levado até diante de Jesus. Jesus disse para ele, se tu podes crer, tudo é possível que crer. E eu digo para você, seja qual for a tua situação, seja qual for o teu problema, seja qual for a tua dificuldade, seja se você está nessa cama, seja se você está desenganado do médico, se você crê, amém, você vai levantar desta cama, você vai viver esse milagre na tua vida financeira, na tua vida familiar, seja qual for a sua situação, se você crê, vai ser possível para você. Tudo vai acontecer. E tudo é possível ao que crer. Jesus disse mais ainda, em João 14:12, aqueles que creem em mim, também fará as obras que eu faço, e fará obras maiores ainda. Se você crer. Então, você está no limite porque você quer. Tua vida está parada porque você quer. Porque você se acomodou como cristão. Você parou aí, tá bom desse jeito, tá bom, fica do jeito que tá, que nós vamos ver como que fica, Deus está me abençoando, entendeu? Porque Jesus falou, ó, não fica no limite, se vocês creem em mim, vocês vão fazer mais do que eu, coisas a mais do que eu fiz. Se vocês exercitar o poder da fé, vocês vão fazer muito mais do que eu fiz. Então, às vezes, nós aceitamos um limite, nós estabelecemos um limite. Nós nos acomodamos. Sabe por quê? Falta de exercitar a fé. E aí nós não vivemos o poder da fé. E ele diz, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores ainda. Amém? Então nós temos que exercitar, amado, acreditar no poder da fé. E quando nós meditamos nesse texto, alguns versículos da palavra de Deus, nós compreendemos que se exercitar a fé, o sobrenatural, pelo Espírito, nós vamos viver milagre até a distância. Nós vamos viver milagre à distância. Olha só, porque Deus, Ele é poderoso, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E veja bem que Jesus, Ele entra em Cafarnaum. Um homem que estava acreditando nele, sem conhecer Jesus, porque ele estava entrando em Cafarnaum. Tá? Só dele ouvir falar de Jesus, do que Jesus estava fazendo, do que Jesus já tinha curado, do que Jesus já tinha libertado, do que Jesus já tinha realizado de milagre. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. E ele fica sabendo que Jesus estava chegando, ia chegar em Cafarnaum. E esse homem, ele tinha uma situação na sua casa. Ele tinha um problema. Ele tinha alguém que estava sofrendo, como às vezes você tem alguém que está sofrendo. Você não está sofrendo, mas você tem alguém na tua família que está sofrendo, alguém que está na UTI, alguém que está internado, alguém que está desenganado dos médicos, alguém que está falido, alguém que está às vezes desacreditado. Você está bem, como estava esse homem, ele estava bem, a vida dele estava tudo bem, mas ele tinha alguém em uma situação difícil. E o que esse homem fez? Ele exercitou a fé. Ele tinha fé. E esse homem, ele não era apóstolo nem discípulo de Jesus. Ele apenas ouviu falar que Jesus ia chegar. O centurião era um homem de posição.
E ele tinha um problema. Você está pensando que quem tem problema, a pessoa que acha que tem problema é só pobre, da classe média, da classe baixa. Não, todas as classes, todo ser humano tem problema. Ele tinha um problema, mas ele resolveu o seu problema, sabe por quê? Ele exercitou o poder da fé. Você quer resolver o seu problema? Exercita o poder da fé. Tira do teu vocabulário, da tua mente, esse não posso, esse não dá, esse não tem jeito, eu não consigo, eu vou morrer, está me pegando isso, está me pegando aquilo. Sabe o que é? Você está cheio de negativismo. Você precisa exercitar a fé, você tem que crer, nós temos que crer, e tudo vai acontecer, amém? Esse homem vai até Jesus, ele relata para Jesus o seu problema e disse: meu servo está em casa, paralítico e terrível sofrimento. Qual que é o teu sofrimento? Se você tem fé, você vem até Jesus, você vai na presença dele, você ora, você busca, e ele resolve. E veja bem que Jesus lhe respondeu: eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Tá? Por que Jesus já declara já a palavra profética? Eu irei curá-lo. Por causa do exercício de fé do homem. O poder da fé do homem. Eu irei curá-lo. Amado, se você exercita a tua fé, o poder da tua fé vai chamar a atenção de Jesus, vai chamar a atenção dos céus. Essa cura já está determinada, esta porta já está aberta, a solução desse problema já está definida. Ele vai resolver, ele vai. Esse currículo que você enviou, essa entrevista que você fez, esse teste que você já fez, esta empresa que está aí andando devagar, ela vai andar, ela vai prosperar, amém? A sua vida vai ser abençoada. E se tiver alguma coisa te amarrando, te prendendo, em nome de Jesus, vai quebrar, vai desfazer toda a amarração, vai cair por terra toda a corrente, toda a amarração, tudo que você precisa ser liberto, que está te impedindo, desânimo e tudo mais, espiritualmente falando, e doenças e tudo mais, já está por terra. Jesus vai fazer, amém? Eu irei curá-lo, ele disse. E o homem centurião, ele age com a fé, exercita o poder da fé, e ele nos deixa exemplo aqui, esse homem, para nós praticar nossa fé. Primeiro, o centurião exercita a fé à distância. Ele exercita a fé à distância. Quer dizer, o seu criado estava em casa, não estava junto com ele. O que ele fala para Jesus? O meu criado, o meu funcionário está lá na minha casa. Ele está paralítico, ele está doente, está ruim. E veja bem que ele exercita a fé. Ele exercita a fé à distância. E estava acreditando que Jesus ia curá-lo. E veja bem, quando nós exercitamos a fé, amado, o poder da fé ele manifesta tanto no momento que se você está perto ou se você está longe. Se a pessoa está perto ou se está longe. Olha quantas pessoas que nós temos orado, você às vezes está à distância. Você está na tua casa. Quantas pessoas temos orado que está no hospital, está na UTI, pessoas que estão em outro país, outro estado, pessoa que está em uma situação longe de nós, e nós temos visto o agir de Deus. Isso é o poder da fé. A igreja tem que acreditar no poder da fé. Nós, como filhos de Deus, temos que acreditar no poder da fé. Sua mãe está longe, em outro estado, seu pai, tem alguém com alguma situação em outro país? Vamos exercitar o poder da fé, vamos orar, vamos repreender, vamos pedir para o Senhor Jesus operar o milagre, vamos declarar o milagre em nome de Jesus, porque nós temos essa dimensão de um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente, um Deus onisciente e um Deus onipresente, um Deus que tem todo o poder. Então veja bem, o que nós aprendemos com ele? Ele exercita a fé à distância, ele acreditou.
que a unção, o poder de Deus ia tocar no seu criado. E veja bem, ele exercitou a distância. O que nós aprendemos também? O centurião reconhece e crê que estava sobre Jesus a autoridade profética. Não adianta nada também você orar à distância e se você não crê. Se você não crê. Eu falei para o irmão, irmão, até o início de julho você vai estar trabalhando. Até o início de julho você vai estar trabalhando. Aí eu até brinquei com ele, falei assim, você deu aquela risadinha, ainda com dúvida ainda, né? E quando foi lá pro dia 7, dia 10, ele já estava fazendo o teste já. E daí ligou para mim. Você lembra quando você falou para mim lá dentro do carro que até julho, começo de julho eu ia trabalhar? Eu falei, lembro. Lembro sim. Falei, ainda você deu uma risadinha duvidando, né? Amado, nós temos que crer, amado. Amém? Não são profética. Você pode estar ouvindo mensagem, ouvindo palavra, tá? Você pode estar alguém orando para você, o seu pastor, o profeta. Veja bem, você tem que crer na unção profética. A unção profética que está na igreja. No momento como esse da pregação, você tem que crer. Você tem que crer naquele que libera uma palavra sobre a tua vida. Nós temos que crer. Esse homem, ele acreditou na unção profética, na liberação profética, na autoridade profética que estava sobre Jesus. Ele acreditou, ele já foi lá encontrar com Jesus, sabendo que Jesus e crendo que Jesus era um profeta de Deus. Alguém vai orar para você, você tem que crer que é um profeta. É o seu pastor, é um profeta na tua vida. Alguém que está debaixo de autoridade espiritual, você tem que crer que tem uma autoridade espiritual, que tem uma unção profética sobre a tua vida. A hora que orar, a palavra que liberar, você tem que acreditar, exercitar o poder da fé. Se você não acreditar, o milagre não acontece. E ele acredita, ele nos ensina que ele acreditou que estava sobre Jesus uma unção profética. E veja bem, amado, ele fala para Jesus, quando ele fala, pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele está dizendo, e com os soldados sob meu comando, diga a um vá, aí ele vai, a outro vem. Eu sei que o Senhor tem. Ele está dizendo para Jesus, você tem autoridade profética que nem eu tenho autoridade lá no meu trabalho. Você tem autoridade profética, então acredite na autoridade profética, na unção profética. Aquele que ora como profeta na tua vida, aquele que declara uma palavra sobre a tua vida. E veja bem, amado, Jesus admirou. Jesus se surpreendeu com a fé desse homem. Jesus ficou admirado e com a atitude dele e declara: nunca, não encontrei em Israel ninguém com a tamanha fé. Não encontrei Israel com a fé desse homem. Então o que declarou o milagre na vida desse homem? O milagre é a distância. Como você está aí na sua casa, se você está crendo nessa palavra, nas palavras pregadas nesse altar, na oração feita nesse altar, aleluia, o milagre está na tua vida. Amém? O milagre está na tua vida. Se você está jejuando terça, jejuando quinta, jejuando domingo pela tua família, jejuando terça para a cura da tua família, a libertação, jejuando para portas abertas, o milagre está sobre a tua vida. Veja bem que o mês que vem nós vamos começar a campanha das águas que sara. Você vai comprar água aí, os copinhos de água, e nós vamos ungir a água para você beber. Você vai deixar perto da sua televisão, perto do seu celular, aí onde você vai estar no culto. Nós vamos ter aí a campanha das águas que sara. E depois você vai ministrar ela com unção e o milagre vai acontecer. Você tem que crer, nós temos que crer. Nós temos que deixar Jesus surpreendido, admirado com a nossa fé. E quando nós deixamos Deus admirado, Jesus admirado com a nossa fé, o mover de Deus vem sobre a nossa vida, o agir de Deus. E é o que eu quero declarar sobre a sua vida: um milagre de Deus nessa noite, a cura de Deus nessa noite. Mas você tem que guardar no teu coração, exercitar o poder da fé.
Amém? Porque a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Curva a sua cabeça. Aí aonde você está, seja qual for sua situação, acredite no poder da fé, porque nós vamos orar agora. Nós vamos orar por todas as doenças. Nós vamos repreender primeiro, depois nós vamos declarar cura na tua vida. Se você tem aí a roupa que você vai ungir, pega já essa roupa que você vai ungir. Pega esse copo d'água que você vai dar para alguém beber. Você vai ungir e alguém vai beber, ou até a sua família. Pega o óleo que você tem na sua casa, o óleo ungido. Já vai ungindo já. Pode ungir as roupas. Pode ungir. Se você crê, unja. Que nós vamos orar. Depois você vai dar para a pessoa que está doente colocar roupa. Ela passar o óleo, a água, o que for, na garganta, se tiver com dor de garganta, dor de cabeça. Você vai levar a roupa para a pessoa colocar. Se você crê, meu amado, exercita a tua fé. Olha esse homem não estava dentro de igreja, ele não era crente, ele não era membro de igreja, ele não tomava santa ceia. Olha que fé desse homem. Ele acreditou que Jesus era um profeta, na unção profética. Se você crê na unção profética, que sai desse altar, nós vamos repreender todas as doenças, todas as dores. Aleluia. Pega aí a roupa, pega aí a água, pega o óleo, unge as roupas que você vai ungir. Aleluia. Pode estar ungindo aí. Eu estou dando um tempo para você ungir. Nós vamos declarar o milagre. Nós vamos declarar a cura. Porque nós cremos que Ele é a cura. Cremos no milagre. Cremos na bênção do Senhor. Aleluia. Já vai ungindo aí, que eu quero louvar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor é o Deus de perto. O Senhor é o Deus de longe. O Senhor tem poder aqui, tem poder ali. E quando nós cremos, esse poder é ministrado. E agora nós estamos unindo a nossa fé. A fé de cada um que está em casa, esse que está nesse escritório, esse que está mesmo, Senhor, no leito de enfermidade, esse que está no trabalho. Nós estamos agora unindo a nossa fé, ó Deus, para declarar, através desse poder, desta fé, mover a tua mão que sara, a tua mão que cura, a tua mão que opera milagre, a tua mão, Senhor, que tira o mal, a tua mão, Senhor, meu Deus, que protege, a tua mão que abençoa, vai se movendo agora. E queremos ungir esta água, Senhor, ungir esta roupa, ungir, Senhor, o que esta pessoa está colocando sobre, Senhor, ó, diante desta oração, Pai. Ó Deus, eu quero ungir agora, debaixo de uma unção profética, Senhor, a água, a roupa, Senhor, o objeto está sendo ungido pela fé, Senhor, e declarar a cura, declarar o milagre, declarar a bênção, em nome de Jesus, ó Pai. Nós entregamos o jejum da cura e da libertação nesta noite, para todos que estão jejuando e orando, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.